Olá, sétimo ano. Vamos dar continuidade à nossa aula aí online. Então, hoje eu vou começar com vocês da página 58, onde eu parei, tá? Que é comunicação e transportes. Beleza? Então, eu falei sobre o Brasil, né? Como foi o processo de ocupação do território brasileiro. Falei do Império do Café. Falei com a história, né? De como começou até a economia brasileira. O quanto o café ajudou até o surgimento das indústrias brasileiras. Hoje eu vou entrar para vocês sobre comunicação e transportes, que tem a ver com o assunto anterior das últimas aulas, beleza? Então, as redes de comunicação e transportes, ela está sendo muito importante para que ocorra uma organização e integração do nosso território, porque as infraestruturas, né, elas dependem da indústria, da agropecuária, do comércio, tudo que gera dinheiro aqui pra gente, inclusive até o turismo ou qualquer tipo de atividade, né? Com isso, assim, acaba tendo mais distribuição dos bens e a circulação de tudo que é produzido. No processo de formação do território do nosso Brasil, né, essa expansão de redes de comunicação, ela ocorreu de uma forma semelhante à de transportes. Como? Né? As áreas de maior circulação de pessoas, de bens de capitais, elas foram as primeiras a a receber as primeiras infraestruturas. E aí começou a ter implantação de novas redes. Entre os séculos 16 e 18, a comunicação ela era feita o quê? Através de correspondências, de mensagem, né? E muitas das vezes essas mensagens chegavam a cavalo. No século XIX, aí começou o XX começou o telégrafo, que era o equipamento mais utilizado, sendo substituído depois pelo telefone, até mesmo rádio e a televisão. Para quem não conhece, o telégrafo era um aparelho elétrico, né, que transmite mensagens à distância. Os avós, vocês, até mesmo os pais devem saber. Se vocês perguntarem, eles vão lembrar ainda. Vocês já é mais difícil. A rede de transporte, ela foi sendo implantada no Brasil de acordo com a sua atividade econômica. E aí as tecnologias, elas começaram a chegar implementando cada vez mais. Aí tem um livrozinho para vocês darem uma olhada nessas páginas que eu estou falando. E aí, ó, o Brasil em 2014, como é a rede de transporte? Se vocês observarem bem aí, a gente vai ver, tudo que está em vermelho são rodovias. Se a gente vê os trilhozinhos, são as ferrovias, que ela vai ficar mais por dentro aqui, ó, que vocês podem ver melhor no livro. Vocês vão encontrar outros tipos, os aeroportos, que aqui a gente tem um monte agora. Os portos, a gente tem o de Santos, que é um dos mais importantes, né, que fica mais aqui nessa região aqui no meio, do lado, mais abaixo do Rio de Janeiro. Vocês vão ver também as partes de hidrovias, que é muito utilizada, e já foi até mais. Hoje as rodovias elas são muito mais utilizadas. Outro ponto agora, vamos para a próxima página. Com isso, a gente acaba ocorrendo os fluxos populacionais, tá? A partir da década de 50, o governo ele começou a realizar grandes obras das rodovias, e os projetos de exploração mineral e também de ocupação até mesmo da Amazônia, a construção de Brasília e outras coisas, ajudou muito mesmo para a migração. Principalmente para a chamada migração interna. O que seria uma migração interna? É o deslocamento que ocorre dentro do país, de diversos lugares, mas lembrando, é dentro do país. Muitas das vezes essas pessoas vão em busca do quê? Em melhores condições, vão através de trabalho, ou no trabalho suas melhores condições de vida. Então, se eu perguntar para vocês o que é migração interna, é aquele deslocamento que ocorre dentro do país. Por que ocorre? Muitas das vezes é para melhores condições de vida, porque eles vão em busca de trabalho. Temos a migração externa também, que é para fora. Não sei se o livro vai passar mais à frente. No período de 60 a 70, milhares de nordestinos eles saíram, né, da região nordeste e foram para a região sudeste, para a nossa região. Principalmente porque nessa região sudeste, na nossa região, a industrialização estava ficando muito forte. E eles também foram para o norte do país. Por quê? Lá a agricultura e pecuária estava crescendo demais e os garimpos
também ocorrendo lá, principalmente em Manaus, que é uma capital hoje muito populosa, e os seus municípios vizinhos. Então, a gente, entre 1960 e 70, a gente teve vários desses deslocamentos internos, tá? E aí, ó, a região sul, eles também saíram muitas pessoas em direção ao centro-oeste. Por quê? Muitas pessoas na região sul, eles queriam áreas agrícolas. Muitas pessoas queriam trabalhar no meio agrícola, fazendeiros também. Então eles iam mais para a região centro-oeste, porque lá tinha mais meios agrícolas. Que o sul, como vocês sabem, é uma região pequena. Ó, aqui são as migrações, como eu falei para vocês, essas setas representam o povo do Nordeste indo para a região Norte e vindo aqui para o Sudeste. Aqui também o povo do Sul indo para o Centro-Oeste. Tá? Isso tudo é um fluxo migratório. É o deslocamento do indivíduo de um lugar para o outro. Entre 70 e 80, a migração nordestina para o Sudeste ela começou a ser muito maior, ela foi mais intensa e aumentou o número de imigrantes do Sudeste e Sul e também no Centro-Oeste e Norte atraídos pelo baixo preço de terras, contribuindo também com a expansão do povoamento. Por quê? Antes só estava acontecendo um aglomerado na região Sudeste. E aí, com as terras ficando mais baratas em outras regiões, as pessoas começaram a ir também lá. E outra coisa, o desenvolvimento da soja e da criação de animais, principalmente o gado, ajudou também esses tipos de migração. Aqui, ó, o outro mapa, mas falando sobre entre 1970 e 80. As pessoas indo, ó, mais para o norte do país, continua saindo do Sudeste, vindo principalmente para o Rio de Janeiro e São Paulo, e ó, saindo até para outras regiões, até outros países. A partir de 80 teve uma redução da migração entre as regiões brasileiras. Por quê? Os fluxos migratórios ocorriam do campo para a cidade. E também de um município para o outro, principalmente para o interior, né? Das outras regiões. No interior, as pessoas saíam do interior e iam para as cidades. As pessoas do interior do Ceará, por exemplo, eles iam para a capital, Fortaleza, ou nos municípios próximos. Então eles não saíam do seu estado. Em 2000, começou a surgir uma migração chamada de retorno. É o quê? O retorno, ele está relacionado ao crescimento econômico dos próprios estados. Por exemplo, pessoas que estavam morando aqui no Sudeste, viu que a qualidade de vida no Nordeste melhorou e ela já tinha vindo de lá e acaba retornando. Isso é chamado de imigração de retorno, ou seja, é o regresso dos imigrantes, né, de uma região para o seu lugar de origem. Então, ele veio, a pessoa vem para o Sudeste, depois ela acaba retornando para o seu lugar de origem. Beleza? Então, isso é chamado de imigração de retorno. Aqui na migração interna, né, entre 80 e 2000, aí aumentou mais ainda os fluxos migratórios. Beleza? Então, vamos continuar aqui, ó. Galera, existe também, eu vou acrescentar outras coisas aí para vocês, tá? Porque aqui agora os exercícios e eu vou passar para vocês em casa. Existem outro tipo de migração, que é a migração externa. O que seria isso? É quando a pessoa sai de um país e vai morar em outro. Isso é chamado de migração externa. E outra coisa, presta bastante atenção, existe o chamado movimento migratório. Ou a gente pode dizer também que é chamado de migração. O que é a migração? É o deslocamento do indivíduo de um lugar para o outro. Então vocês têm que saber o que é migração, o que é migração interna e externa, e existe também o chamado emigrante com e o imigrante. Qual a diferença, Josivan, do emigrante e do imigrante? O imigrante é aquele que chega de um país no nosso país. Beleza? Ele é chamado de imigrante. Agora o imigrante, por exemplo, eu, Josivan, estou saindo do Brasil e indo morar nos Estados Unidos. Então, eu sou chamado de emigrante. Beleza? E quando eu chego lá, eu não sou chamado de emigrante, eu sou chamado de imigrante para o povo que está lá. Então existe uma grande diferença. Já falei, e o êxodo rural, como eu já falei para vocês, que é a saída do campo para a cidade, é outro tipo também de migração. Então vocês precisam saber que existem vários tipos de migração. Tudo bem? Então eu vou passar as atividades para vocês
e eu vou depois passar as correções tudo no aplicativo. Então, eu fico por aqui.